Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, garanto pra você que vai valer a pena. No vídeo de hoje, a gente vai escalar 3 times para a 28ª rodada. Nosso time de bons e baratos, nosso time de valorização e um time de tiro curto no final do vídeo. Simbora lá pra escalação então? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação do nosso time de bons e baratos do canal. Se tu diz Mané Bebê, certo? Quem já conhece o canal sabe, por ser 2 times, né? Agora 3 com tiro curto, a gente tem que deixar o time pronto, né? E vamos falar um pouquinho de cada jogador, certo? Nosso goleiro vai ser o Fernando Miguel, tá? Se a gente vier aqui, ó, em defesas difíceis para goleiros nas últimas 3 rodadas, e vamos pegar os goleiros que jogam fora de casa, geralmente são os mais exigidos. O time que mais cedeu defesas difíceis jogando em casa foi a equipe do Ceará. Quem mais obteve defesas difíceis jogando fora de casa foi o Botafogo, né? E depois vem o Fortaleza, o Goiás e o Vasco, né? O Vasco da Gama vem melhorando muito, certo? Se a gente pegar o confronto aqui, ó, Ceará nos últimos jogos, 1, 2, 3, 4, 5. Fazia 4 jogos que o Ceará não marcava em casa, marcou contra o Avaí, certo? E o Vasco da Gama melhorou bastante o sistema defensivo. Nos últimos 4 jogos, ficou 2 jogos sem sofrer gols. Fernando Miguel está com uma média de 6.08 jogando fora de casa. Está bem valorizado, isso é bem verdade, tome cuidado, precisa fazer 17.2, tá? Só que está com excelentes pontuações fora de casa, principalmente nas 2 últimas rodadas, certo? Negativou aqui contra o Cruzeiro, mas nas demais consegue sempre entregar boas pontuações, né? E vira e volta dar uma mitada. Se a gente ver aqui, ó, Ceará cede em média 11.86 para goleiros adversários jogando em casa, isso nas últimas 5 rodadas. Então é muito ponto, certo? Então Fernando Miguel tem tudo para ir bem nessa rodada. Então de zagueiros aqui a gente tá indo com o Rodrigo Caio, que inclusive já está no nosso time principal. O Rodrigo está com uma média de 4.6 jogando em casa, precisa fazer 6.4. Tem boas pontuações em casa, geralmente consegue manter uma média, tá? E a equipe do CSA cede em média 4.18 para zagueiros adversários. Tem tudo aí para o Rodrigo Caio bem. Afinal de contas, Flamengo e CSA é o confronto mais favorável da rodada. Nosso outro zagueiro vai ser o Luan, está com uma média de 3.97, precisa fazer 1 ponto para começar a valorizar. Tem uma certa média fora de casa, mas é muito dependente do SG. Se sofrer gols, ó, não pontua muito bem, certo? Mas se manter o SG, tem tudo para pontuar bem. O Avaí cede em média em casa 4.95 para zagueiros adversários, né? Quando vão jogar na ressacada. É uma boa pontuação cedida, acredito que tem tudo para ir bem. Mesmo porque se a gente vier aqui nos confrontos, a gente vai verificar que o Avaí está com muita dificuldade de fazer gols em casa. Percebam que os últimos confrontos do Avaí, ó, os últimos 5 confrontos do Avaí, marcou gol apenas contra o Atlético Mineiro, certo? Então existe aí uma grande chance, de repente, do Palmeiras sair com o SG e com isso o Luan pontuar muito bem. Os nossos laterais, estamos indo com o Cortez, certo? É o Cortez, com o Bruno Cortez numa lateral. O Bruno está com uma média de 3.72, precisa fazer 4.5. Não tem uma média muito grande em casa, certo? Negativou em algumas rodadas, mas acredito que o confronto é favorável, certo? E o Botafogo cede em média 6.91 para laterais adversários. É uma grande quantidade de pontos, razão pela qual aí eu estou escalando o Cortez, além de ser um dos confrontos mais favoráveis da rodada. O nosso outro lateral vai ser o Egídio, né? O Egídio é um dos melhores laterais com média jogando em casa. Tem uma média de 5.43, apesar do Cruzeiro estar mal na competição. Melhorou nos últimos 3 jogos, certo? Acredito que o Cruzeiro vem numa crescente, vai jogar dentro de casa contra a equipe do Fortaleza. Tem tudo aí para ir bem, está precisando fazer apenas 1.2, está desvalorizado. E o Egídio tem boas pontuações em casa, segue uma certa regularidade. E quando não sofre gol ou dá uma assistência, enfim, consegue pontuar e pontuar muito bem. O Fortaleza cede em média 3.12 para laterais adversários, não é muita coisa, bem verdade é isso, certo? Só que eu estou escalando o Egídio porque dos laterais disponíveis para a rodada, ele é um dos que tem as melhores médias jogando em casa. Se a gente vier aqui, ó, meias, média em casa, ó, a gente vai perceber que Thiago Neves é o 4º meia com melhor média em casa.
e o segundo disponível para a rodada. Tem uma média de 6,62, precisa fazer 3,6. Confronto é favorável contra a equipe do Fortaleza. Fortaleza anda tomando muito gol de jogadores de meio de campo nas últimas rodadas. E o Thiago Neves dentro de casa sempre consegue pontuar muito bem. Se fizer gol de assistência, pode até dar uma mitada. Tá certo? Fortaleza aí cede média 3,32 para meio-campistas adversários. Isso é bom, tá? Porque geralmente as pontuações cedidas para meio-campo não passam de 4, 5 pontos. Então acredito que o Thiago Neves aí tem tudo para ir bem contra o Fortaleza jogando dentro de casa. Sem contar aquela questão ali que o dele do Rogério. O Rogério saiu meio brigado lá do Cruzeiro, né? O pivô todo foi ele. Então vai ter uma disputa pessoal ali, acredito, entre o Thiago Neves e o Rogério, né? Essa disputa aí de Cruzeiro e Fortaleza. De repente com isso o Thiago Neves vai querer jogar um pouco mais, mostrar um pouco mais de futebol. Acredito que tem tudo para ir bem, tá certo? O nosso outro meio aqui é o Alisson. É um dos melhores meias também com média em casa. Tem uma média de 5,37. Precisa fazer 3,8, né? Dentro de casa, geralmente, o Alisson te entrega 3, 4, 5, 6 pontos. E quando faz gol da assistência, que o confronto é favorável, geralmente passa dos 10 pontos. Certo? Botafogo cede em casa aí 2 pontos, cede em média 2,7 para meio-campistas quando joga fora de casa. É uma pontuação mediana, mas eu estou apostando aí no confronto, porque o Grêmio com o time titular geralmente joga bem dentro de casa, vence bem seus jogos, né? Tudo bem, vai ter Libertadores amanhã. Depois de amanhã, lá para quinta, sexta-feira, que a gente vai saber como é que vai estar os ânimos aí de Flamengo e Grêmio, né? Dependendo de como for o resultado, né? Mas acredito que dentro da rodada os melhores confrontos é do Flamengo com o CSA e do Grêmio com o Botafogo. Não dá para abrir mão desses jogadores, tá? E correndo um pouquinho aí por fora, o Cruzeiro jogando em casa com o Fortaleza e o Palmeiras jogando fora de casa com o Avaí, certo? Meu último meio eu poderia optar pelo Gerson, mas eu optei pelo Everton Ribeiro, porque vai jogar um pouco mais avançado. O confronto favorece, acredito que vai ser um confronto de bastante gols, tem tudo para ser isso, né? O Everton está com uma média de 5,01 em casa, precisa fazer 1,6 para começar a valorizar, certo? E o Everton dentro de casa, por mais que tenha feito uma outra pontuação baixa, né, nas últimas rodadas, vinha muito bem aqui, ó. Da 14ª em diante aqui, vinha sempre pontuando muito bem, deu uma queda, mas acredite aí que o confronto tem tudo aí para ele bem. Talvez é o confronto aí propício para ele começar a pontuar bem novamente. CSA sai em média 2,98. Do ponto de vista defensivo, jogando fora de casa, o CSA realmente é bem frágil. Se a gente ver aqui ó, no confronto do Flamengo com o CSA, a gente vai perceber que o Flamengo dentro de casa marca 2, 3 gols geralmente, certo? Só passou em branco contra o São Paulo na 22ª rodada quando o Volpi mitou. Já o CSA fora de casa sofre gols todo jogo fora de casa. Às vezes até mais de 2, como aconteceu na goleada contra o Palmeiras. Então acredito o seguinte, que tem tudo aí pro Flamengo, é o melhor mandante contra o pior visitante. Então tem tudo aí pra esse jogo, sair muitos gols, né? E como é um time de bons e baratos, eu optei realmente por diversificar aqui dentro dos melhores confrontos. Mesmo porque não dá pra botar todos os jogadores aqui do Flamengo, porque tirando o Everton Ribeiro e o Gerson, os outros jogadores do Flamengo tem um preço um pouco mais elevado. Arrascaeta, né? Gabigol, Bruno Henrique, né? Então eu quis dar uma equilibrada no time de bom e barato e acredito que ficou bom, certo? Na frente aqui a gente tá indo com o Anthony, o William e com o Ione Gonzalez, certo? Vamos dar uma olhadinha nos nossos atacantes, como é que eles estão. Ó, atacantes, né? Média em casa. Ione Gonzalez é um dos atacantes com melhor média em casa disponíveis para a rodada. Tá com uma média de 6,06. O Ione tem uma regularidade tremenda, precisa fazer 4,8 para começar a valorizar. Não negativo em casa, dificilmente. E quando dá assistência ou dá gol, dá uma mitada. Por isso que eu tô botando ele como capitão, porque a Chapecoense é a pior defesa da competição, apesar de ceder apenas 2,96 para atacantes adversários. Mas estou apostando aí porque o Fluminense melhorou muito o Marcão, acredito que tem tudo para dar certo. Inclusive, se a gente vier aqui, ó, no Olheiro FC e botar gols, né, para meias nas últimas 3 rodadas, a gente vai perceber que o time que mais cedeu gols para meias nas últimas 3 rodadas, fora de casa, foi o Fortaleza. Por isso que eu estou escalando o Thiago Neves. Inclusive, né, poderia botar até o Fred ali na frente. Mas eu optei em diversificar um pouco mais e botar o Anthony do São Paulo, já porque eu tinha o Thiago Neves do Cruzeiro no meio. Certo? É um time de bons e baratos, né? Tô querendo dar mais opções para vocês aí, na falta de cartoletas, escolher um ou outro jogador, tá? Enquanto que quem mais marcou gols com jogadores de meio de campo em casa foi o Fluminense, tá? Muito em razão do Nenê bater pênalti, né? Os jogadores do Fluminense estão com uma aproximação muito grande dele no meio de campo com o ataque. O Marcão deu uma ajeitadinha no Fluminense, né?
Tava melhorando, perdeu os últimos 2 jogos, mas acredita aí que o grupo tá fechado, o jogador é complicado. Quando o jogador quer, derruba técnico. Mas quando ele fecha com o treinador, eles vão longe, tá? E acredito que o Fluminense fechou aí com o Marcão. E tem tudo aí pra ir bem contra a Chapecoense, que a Chapecoense não tá num bom momento, né? Vive uma situação complicada. E o Fluminense tá mal, a Chapecoense tá pior ainda, tá? E gols de atacantes nas últimas 3 rodadas, se a gente perceber, quem mais cedeu gols para atacantes nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa foi o Atlético Mineiro, o Fortaleza, o CSA, certo? Por isso que eu optei aqui, ó, porque é um time de bons e baratos, não dá pra botar o Gabigol aqui. Seria enxertar, eu acho uma sacanagem. O Gabigol tá lá no time principal. Assim como o Bruno Henrique também não dá pra ficar enxertando aqui. Jogadores mais caros não são para ser colocados aqui, nem para ser indicados. A indicação deles é lá no time principal. Eu acho assim, senão não faz nem time de bons e baratos. Não adianta, né? Quer fazer time de bons e baratos para pontuar? Então faz um time principal de uma vez. Por isso que eu optei pelo Everton Ribeiro. Porque dentro dos jogadores do Flamengo é um dos mais baratos. E eu precisava ter alguém do Flamengo aqui. Assim como alguém do Cruzeiro, certo? Assim como alguém do Grêmio. Assim como alguém do Palmeiras. Assim como alguém do Fluminense. Assim como alguém do São Paulo, como a gente acabou de ver aqui, ó. O Atlético Mineiro foi o segundo time, o primeiro time junto com o CSA e o Fortaleza que mais cedeu gols para atacantes adversários, tá? Então por isso que eu tentei diversificar, certo? E quem mais fez gols fora de casa com atacantes foi o Fortaleza e o Palmeiras. Por isso que eu tô botando o Willian também, que eu acredito que o confronto é bem favorável, certo? Já para treinador, eu tô indo com o Marcão, né? Acredito que dos treinadores aí pro confronto, com certeza os melhores são o Jesus, o Renato e o Mano Menezes, mas o Marcão também é uma boa opção, certo? Inclusive uma opção boa e barata. O Marcão precisa fazer 1.7, tá bem desvalorizado, tem uma média de 5.3 em casa, certo? E a Chapecoense série média 5.11 para treinadores adversários. Uma boa pontuação. Então tem tudo aí pro Marcão, pro Fluminense bem, né? E o Marcão pontuar com a média dos seus atletas. Por isso que eu botei o Ione de capitão, porque eu tô com o Marcão de treinador, certo? E tem o Ione de capitão. Então quer dizer que se não sofrer gols e pontuar bem com a média de seus atletas, e o Ione por acaso fizer um gol, vai pontuar bem esse time. E não é a intenção desse time de bons baratos, como eu canso de falar. Esse time de bons baratos é para dar suporte com o time principal seu. Você vem aqui, olha a escalação, olha as indicações, as estatísticas, diz, ó, Thiago Neves eu acho que cabe no meu time. Tá com preço bom, tem potencial. É para isso que serve, entendeu? Se você quer pegar e copiar um time, então é melhor copiar o time principal. Tem muito mais potencial. Se esse time tiver algum tipo de alteração, vai ser na nossa live. A live a gente vai fazer sexta-feira às 21 horas, tá? Mas a princípio é esse time, certo? E se a gente tiver que mexer, vai mexer só se realmente for obrigado, se alguém sair dos prováveis. Porque senão vai esse time mesmo pro pau para a 28ª rodada. Tá certo, gente? Time de bons e baratos do canal Mané Cartola para a 28ª rodada escalado. E o nosso time de valorização do canal fez 27.64 pontos. E todo mundo sabe que não é para pontuar, é apenas para ganhar cartoletas, por isso o nome do time é valorização. Valorizou 6.84 cartoletas. Não fiquei satisfeito porque geralmente esse time valoriza entre 10 e 15 cartoletas por rodada. Tanto é que já tem um patrimônio de quase 400 cartoletas, né? E está entre os melhores, os mais ricos do Cartola. Vamos até ver quantas posições a gente perdeu. Eu nem olhei ainda. Eu acredito que a gente perdeu algumas posições aí por patrimônio. Vamos no nacional, certo? E vamos botar para filtrar por patrimônio. Ó, realmente perdemos algumas posições. A gente estava na posição 251. A gente estava entre os 250 times mais ricos do Cartola. Caímos para 344. Ainda é uma posição boa? É. Mas eu tenho ainda a intenção de chegar com esse canal com esse time do canal entre os 100 mais ricos do Cartola, né? No universo de 9 milhões de times de cartoleiros, acredito que vai ser uma posição privilegiada, uma posição muito legal, certo? Mas vamos lá para a escalação do nosso time, né? Vamos lá para o nosso time de valorização então, já deixamos ele prontinho também, certo? Todos os jogadores aqui estão todos bem desvalorizados. O único que está um pouco desvalorizado, né? Precisa de um pouquinho mais para valorizar o Willian não, mas botei ele aqui porque o confronto com o CSA favorece bastante. Eu queria um jogador aqui, né? Que tivesse condições reais de valorizar e valorizar bem, certo? Estou indo com o Everton aqui no gol. Já mostrei no time principal, mas vou mostrar novamente. O Everton é o segundo jogador, o segundo goleiro mais valorizado para a rodada. Está precisando fazer menos 1.1 para começar a valorizar. Tem uma média ruim fora de casa? Tem 1.7. Isso é verdade, certo? Anda fazendo pontuações horríveis, vira e volta negativa. Mas o confronto contra o Avaí é favorável. O Avaí nas últimas 5 partidas jogando dentro de casa cedeu em média 11.42
para os goleiros adversários. O Avaí agora está com tradição de imitar goleiros dentro da ressacada, né? Pensando nisso, eu estou escalando o Everton, certo? Mesmo porque se a gente ver aqui, ó, pontuações, né, médias cedidas para goleiros nas últimas 3 rodadas, se filtrarmos um pouquinho mais ainda, aumenta mais ainda, né, a média cedida pelo Avaí. O Avaí e o Ceará são os times que mais cederam pontos para goleiros jogando em casa. O Palmeiras não vem conquistando muito, não vem conquistando nada. Mas é uma aposta minha aí no Everton, tanto é que eu tô com ele no time principal. Tomara que dê certo, acredito que o confronto é favorável, tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora na valorização dos nossos zagueiros. Porque se vocês perceberem aqui, gente, ó, eu tô indo com 3 jogadores do Fluminense. Claro, o Fluminense perdeu 2 a 0, o sistema defensivo tá bem desvalorizado, tá? E se a gente levar em consideração o seguinte, ó, que a Chapecoense tá com muita dificuldade de marcar gols fora de casa. Olha só, dos últimos 6 confrontos fora de casa, só marcou gols contra o Atlético Paranaense. Mesmo assim, o Atlético estava com o time misto nessa oportunidade, certo? Então eu estou apostando nessa dificuldade aí que a Chapecoense tem de marcar gols e nas desvalorizações dos zagueiros, né, e laterais do Fluminense. Se a gente perceber aqui, ó, o Frazan é o 4º zagueiro mais desvalorizado para a rodada. Está precisando fazer menos 1.8. Tem uma média de 3.22 em casa, não é nada espetacular, mas está dentro da que a gente espera para um time de valorização, tá? Tirando essa negativada que ele deu aqui, ó, ele foi expulso na 21ª rodada, ele vem pontuando bem dentro de casa, certo? E a Chapecoense vem cedendo em média 5.53 para zagueiros adversários. É uma boa pontuação. Por isso que eu estou triplicando aqui o Fluminense. Tem um certo risco, tem, mas é um time de valorização, tá? Eles estão, todos eles, muito bem desvalorizados, que mesmo perdendo SG, eles ainda vão conseguir valorizar. O nosso outro zagueiro vai ser o Nino, certo? O Nino também tem uma média muito parecida, 3.2. Precisa fazer menos 0.2 para começar a valorizar, ou seja, entre campo já começa a valorizar. Tem uma regularidade também boa, certo? Não tão boa ali, né, quanto o Frazan, mas tem uma regularidade muito boa sim. E a Chapecoense, como a gente viu ali, cede em média 5 pontos para zagueiros adversários, certo? O lateral vai ser o lateral do Fluminense, vai ser o Gilberto. O Gilberto é o 4º lateral mais desvalorizado da rodada. Precisa fazer 0.3 para começar a valorizar. Tem uma média de 2.98. O Gilberto esse ano não está bem, mas todo mundo joga Cartola já há muito tempo, sabe que o Gilberto sempre foi um bom lateral para Cartola. Desde o tempo do Vasco, ano passado no Fluminense pontuava bem, certo? Esse ano é que ele andou dando uma caída. Mas vamos supor aqui, ó, tirando essa negativada na 22ª rodada aqui, ó, no 2 a 1 contra o Grêmio, nas demais rodadas ele mantém uma certa pontuação, uma certa média, tá? Mesmo não vindo bem esse ano. A Chapecoense de média 5.33 para laterais adversários. Então acredita aí que tem tudo aí para esse trio do Fluminense ir bem, principalmente se conseguir manter o SG. O nosso outro lateral, que está bem desvalorizado também, tá? É o Samuel Xavier. Precisa fazer 0.9 para começar a valorizar. Vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama, que melhorou bastante. Mas o Samuel Xavier sempre mantém uma média dentro de casa, tá? Geralmente entrega 2, 3, 4, 5 pontos, né? Independentemente de SG ou não. O Vasco da Gama cede de média 5 pontos para laterais adversários. Não é uma pontuação excelente, mas é uma boa pontuação cedida, tá certo? Nosso meio de campos aqui, como eu falei anteriormente, eu comentei um pouco a respeito, né? Nós estamos indo com o Bruno Henrique, é o 3º meio de campo mais desvalorizado para a rodada, tem um dos confrontos mais favoráveis, mesmo sendo fora de casa, vai enfrentar a equipe do Avaí. Tem uma média de 0.42 fora de casa, uma média muito ruim, mas precisa fazer menos 1.8 para começar a valorizar, ou seja, entra em campo, já está valorizando. Foi muito mal nas 2 últimas rodadas, certo? Na verdade ele negativa mais do que pontua bem, mas eu estou apostando no confronto, certo? O Avaí cede de média 4 pontos para meio campistas adversários. Isso é muita coisa, tá, gente? Porque se a gente vier aqui, ó, no olheiro, pontuações médias cedidas para meio campos nas últimas 3 rodadas, vocês percebam que os times que mais cederam pontos para jogadores de meio campo, tá? Independentemente se é dentro ou fora de casa, foram os times que cederam por volta de 4 pontos, tá? Não tem time que cede mais que 5 pontos para jogador de meio de campo não, tá? Pode fazer uma pesquisa aí, certo? Dificilmente isso ocorre. Então, pelas pontuações cedidas pelo Avaí, pode ver, ó, o Palmeiras está aqui em 2º lugar, ó. O Palmeiras é uma boa opção com jogadores de meio de campo. Por isso que eu estou escalando, certo? O Bruno Henrique aqui. Os meus outros 2 meio de campos, tá bem desvalorizado também, que é o Thiago Galhardo, certo? A gente vê aqui, ó, descer um pouquinho, Thiago Galhardo é o 7º meio campista mais desvalorizado para a rodada, precisa fazer menos 0.8. Tem uma média em casa de 6.82. Vai enfrentar a equipe do Vasco, uma pedreira pela frente, porque o Fernando Miguel anda pegando muito, certo? Mas o Galhardo tem grandes vantagens. Ele é o cobrador oficial de pênalti do Ceará. É um meia que joga praticamente infiltrado, avançado, quase como um segundo atacante, certo? Finaliza com as 2 pernas, cabeceia, é um jogador bem completo. E ele realmente consegue manter uma certa regularidade. Quando faz gol da assistência, dá uma mitada. Se por um acaso ele fizer um gol contra a equipe do Vasco da Gama, tem tudo para ele valorizar 2, 3 cartoletas, certo? O Vasco cede em média 1.65 para meio campistas
adversários, tá? Isso não é quase nada, mas o Thiago tá dentro daquele esquema de valorização do canal, ou seja, o que ele precisa para valorizar é bem menor do que a média cedida pelo time adversário e do que a média dele, né, jogando dentro de casa, por exemplo, que é o que ele vai ter esse final de semana, né, um jogo dentro de casa. E nosso outro meio de campo, como eu falei, né, no início aí, ele não tá muito valorizado, mas eu queria alguém do Flamengo, porque realmente o confronto é muito, mas muito favorável mesmo, né. Enquanto o Flamengo tem média de 2, 3 gols jogando em casa, o CSA tem uma média de 2 gols sofridos fora de casa. Então é um casamento perfeito aí, tem tudo para ser um jogo de muitos gols, né? Enfim, eu queria algum jogador do Flamengo. O Arão tem uma média de 4.47 jogando em casa, precisa fazer 1.3, certo? Mas as pontuações do Arão aqui sempre são pontuações relativamente boas, tá? De vez em quando realmente ele faz pontuações muito baixas, mas quando ele consegue pegar um jogo bom, né, que tem uma maior aproximação com o ataque, que esse jogo contra o CSA acredito que vai ser um jogo assim, ele possa chegar de surpresa na área, finalizar e até mesmo cabecear, tem tudo para ele pontuar bem, por isso que eu tô botando o Arão, tá? Apesar dele estar precisando de mais de um ponto para começar a valorizar, acredito que tem tudo para dar certo. O CSA segue em média 2.98 para meio-campistas adversários jogando fora de casa, certo? Mas acredito que aí que o Arão vai ter tudo para valorizar bem, se der uma assistência então vai valorizar muito bem. Atacantes nossos atacantes aqui para valorização, a gente está indo com o Antony, é o terceiro atacante mais desvalorizado para a rodada, certo? Precisa começa a valorizar a partir de menos um ponto, tem uma média razoável em casa, quase 4.02. O Antony não é de fazer muitos gols, mas mantém uma certa regularidade. E de volta ele dá uma negativada, mas ele é um jogador bem participativo, dribla bastante, certo? O Atlético Mineiro anda sofrendo bastante gols de atacantes adversários, como eu mostrei aqui, ó, gols de atacantes nas últimas 3 rodadas. CSA, Atlético Mineiro e Fortaleza foram os times que mais sofreram gols de atacantes adversários nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa, tá? Por isso que eu estou optando aqui pelo Antony, né? Para ter algum jogador do São Paulo na frente, porque realmente o confronto favorece. Os nossos outros 2 atacantes estão no nosso time principal, mas eu vou colocar aqui pelo potencial que eles têm na rodada e pelo pouco que eles precisam para valorizar, certo? É o Everton Cebolinha, tem uma média de 8.18, né? É o terceiro melhor atacante com média dentro de casa. Precisa fazer 1.8 para começar a valorizar. Tem um confronto favorável contra o Botafogo e o Cebolinha realmente é fora de série, né? É um jogador acima da média, geralmente te entrega 4, 5, 6, 7, 8 pontos, às vezes sem fazer gol e dar assistência. Quando faz gol e dá assistência, passa dos 10 pontos. O Botafogo cede aí em média do 3.69 para atacantes adversários, mas como eu estou repetindo várias vezes no vídeo agora, e também no time principal repetir, confrontos mais favoráveis é o Grêmio com o Botafogo e o Flamengo com o CSA, né? E correndo por fora aí um pouquinho aí, o Palmeiras fora de casa contra o Avaí e talvez o Cruzeiro em casa contra o Fortaleza. Os outros demais jogos são jogos mais complicados. Nosso terceiro e último atacante, que está também desvalorizado, é o Gabigol, certo? Precisa fazer 2.9, realmente do time é o que precisa fazer mais pontos, mas tem uma média de 10.6 em casa, tem um confronto muito, mas muito favorável mesmo, certo? Andou mal nas últimas 2 rodadas, mas acredite que esse jogo contra o CSA tem tudo aí para ele bem realmente voltar a fazer gols. Certo? CSA cede em média 4.9 para atacantes adversários, então o Gabigol também está no nosso time do canal. Tá ok? E com isso a gente vai fechar com o Renato Gaúcho, certo? E por eu estar indo com o Renato como técnico, estou indo com o Cebolinha de capitão para ver se alavanca aqui a pontuação desse time de valorização. Vamos dar uma olhadinha aqui nos técnicos mais desvalorizados, né? Para terminar nosso time de valorização. Os técnicos mais desvalorizados são esses. O Agel é o mais desvalorizado, depois o Sampaoli, mas acredite que vão ter confrontos complicados. O Sampaoli um clássico, o Agel vai pegar o Flamengo, uma pedreira no Maracanã. Depois o Marcão, uma boa opção aí para valorização, né? O Carrilli clássico já não colocaria tanto, mas eu tô colocando o Renato aí, porque eu acredito que de todos os confrontos aí, tirando o Flamengo e talvez o Palmeiras com o Avaí, seja o mais favorável aí para valorização, tá? Tá precisando fazer 1.8, tem uma média de 5.1 jogando em casa, certo? O Botafogo cede em média aí para treinadores adversários jogando fora de casa 5.06, então tem tudo aí pro Renato ir bem, certo? E valorizar bem com a média dos seus atletas. Se manter o SG e ganhar o jogo, vai valorizar bastante, tá certo? Então custando aí, ó, 130.33 cartoletas. Esse aqui é o nosso time de valorização para a 22ª rodada, né? Dando aí um enfoque especial aí nos confrontos, né? Do Flamengo, do Palmeiras e do Grêmio, certo? E reforçando aí a defesa aí, os jogadores do Fluminense, já que a Chapecoense está com grande dificuldade de fazer gols fora de casa.
todos muito desvalorizados. Espera aí que a gente consiga valorizar o que a gente sempre consegue quase toda a rodada, entre 10 e 15 cartoletas. Tá ok, gente? E por fim, como eu já tinha me comprometido com vocês no vídeo passado já, né, que eu vou postar sempre aí um timezinho de tiro curto para quem gosta aí de jogar ligas apostadas. Nosso time de tiro curto fez 42.04, mas time de tiro curto é assim mesmo, ou você vai lá no céu ou você vai no inferno, ou você faz mais de 100, 120, 130 pontos, ou você realmente vai muito mal, tá? O nome do timezinho de tiro curto é Ezio Monstro Mané, tá? Do Ganel Mané Cartola, quem quiser acompanhar. Foi um timezinho que eu montei faz pouco tempo, ganhei umas cartoletas e botei ele para jogar aí nas últimas 2, 3 rodadas. Percebam que o Internacional sofrendo o gol do Vasco realmente quebrou o nosso time de tiro curto, certo? Assim como o Everton foi muito mal contra o Atlético Paranaense, sofreu o gol e não fez defesa difícil praticamente nenhuma, era nosso capitão. Então com isso o que aconteceu? Deu tudo errado, certo? Vamos vender esse time, mas vamos usar a mesma lógica, tá? Se você botar um goleiro que acha que vai imitar, eu tava dando uma olhadinha aqui, né? Goleiro FC, as pontuações totais cedidas para goleiros nas últimas 3 rodadas. O time que vem mais pontuando fora de casa com goleiro nas últimas 3 rodadas realmente é o Fernando Miguel, é o Vasco da Gama. E quem mais cedeu pontuação em casa para goleiros foi o Ceará. Então eu tô botando o Fernando Miguel, mesmo porque o Fernando Miguel tá muito valorizado, certo? Eu já tinha mostrado ali. E vamos no Fernando Miguel aqui. O Fernando Miguel tá muito valorizado, tá precisando fazer 17.2. Não é todo mundo que vai botar ele, porque o pessoal fica meio cabreiro, tá valorizado, enfim. É por isso que eu tô botando o Fernando Miguel, inclusive ele como capitão, isso é uma estratégia muito boa para time de tiro curto. Aqui o sistema defensivo tu tem que escolher de um time que você acha que não vai sofrer gols, né? No caso eu tô botando o Flamengo, porque o confronto contra o CSA é muito bom, o CSA tá com uma dificuldade tremenda de fazer gols fora de casa, né? Assim como do meio para frente aqui eu tô dando prioridade ao Flamengo, né? Porque o Flamengo tem uma média de quase 3 gols por partida, mas também não quis abrir mão de alguém do Grêmio, o Everton Cebolinha, né? Nem alguém do Palmeiras, mesmo sendo o Bruno Henrique, pode ser uma surpresa, né? Tiro curto tem que ter uma surpresa ou outra, né? E nem o Thiago Neves do Cruzeiro. Então com isso eu tô dando prioridade aqui aos confrontos, claro, né? Escalando mais jogadores do Flamengo, mesmo porque para tiro curto essa rodada vai ser isso aqui, gente. Vai ter gente que vai escalar o time do Flamengo todinho, tá? E você vai ganhar em 1, 2 ou 3 peças que você coloque, né, para diferenciar. É essas peças aí que vão dar a diferença, tá? Porque no geral vai ser time do Flamengo. Então tá feito aí, ó, custando 153.60 cartoletas. Esse é o timezinho de tiro curto do canal, tá? O Fernando Miguel de capitão. Beleza? Pessoal, então é isso, tá? Time de bons baratos, valorização do canal escalado para a 28ª rodada. Também aquele timezinho de tiro curto ali que eu prometi para vocês que no final de todo o vídeo aí de bons baratos e valorização eu ia colocar ele, certo? Se tiver alguma alteração daqui para frente a gente vai fazer essa alteração na live, né? Vai ter live sexta-feira às 21 horas, tá? Resolvi fazer sexta às 21 porque tem gente que trabalha o sábado, teve gente que andou me pedindo, certo? E mesmo porque quem não puder acompanhar, por exemplo, sábado vai estar lá disponível o arquivo para dar uma revisada quem quiser, tá certo? Não fica aquela coisa muito em cima da hora, tá? Mas mesmo assim, ó, a gente tem o Instagram para se comunicar, para alguma eventual notícia, né? O pessoal me chama lá no direct direto, então não se preocupem, tá? A princípio esses aí são os times de bom barato, valorização e tiro curto, certo? E a gente faz uma revisãozinha deles se precisar na live, tá? Senão vão ser mantidos esses mesmos times. No mais, gente, um grande beijo no coração. Ah, já saiu, deve ter um cardzinho aqui, deve ter sido lançado um cardzinho aí, ó. Um dos 3 times deve ter um card aí do time principal. E lá realmente são as melhores opções, né? E lá a gente consegue realmente indicar 2, 3, 4 por posição. Tá certo, gente? No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sexta-feira, às 9 horas. Tá? Às 21 horas da noite. Vamos, fui!